Estamos aqui novamente para falarmos sobre a temporada 2017 da Olimpíada Brasileira de Robótica, que vem este ano com muitas novidades. Para iniciar nossa conversa, vamos lembrar os princípios dos competidores e equipes OBR. Alcançar os seus objetivos sem esperar que o seu professor os alcance por você. Superar os seus limites e os da sua equipe. Ajudar os seus colegas e adversários a superarem os seus limites. Ser um bom competidor e amigo de todos ao mesmo tempo. Saber que o que mais importante do que ganhar é conseguir competir e aprender. Ajudar sempre a construir uma comunidade OBR maior e melhor. E amar sempre o seu robô. A OBR modalidade prática caracteriza-se por simular um ambiente real de desastre, onde o resgate das vítimas precisa ser realizado por robôs. Em um ambiente hostil, muito perigoso para o ser humano, um robô completamente autônomo, desenvolvido por você e pela sua equipe, receberá uma tarefa difícil: resgatar as vítimas sem interferência humana. O robô deve ser ágil para superar terrenos, transpor caminhos onde as linhas não podem ser reconhecidas, desviar de escombros e subir montanhas para conseguir salvar as vítimas, transportando-as para uma região segura onde os humanos poderão assumir os cuidados com elas. A arena utilizada nas etapas regionais e estaduais da OBR é uma versão simplificada das tarefas de resgate nas competições da RoboCup Junior Rescue Line, com ambientes menores em relação à arena oficial e também com tarefas menos complexas. Esta arena é construída em madeira e tem 3 ambientes, sendo 2 desses no primeiro nível, chamado de área de percurso, e a sala de resgate num nível mais elevado, com uma rampa de acesso, ligando a área de percurso à sala de resgate. O ambiente é modular, permitindo diversas configurações possíveis, como pode ser visto na figura. A área de percurso não possui paredes. Podem existir plataformas para a entrada e para a saída da rampa, sendo obrigatórias quando a rampa for paralela a alguma sala, como as configurações na imagem. A rampa deve ter a largura de 30 centímetros e pode ou não conter paredes ou anteparo de até 20 centímetros de altura, que evitem as quedas do robô. A altura da sala de resgate deverá gerar uma inclinação na rampa de 10 a 20 graus. Cada parte da arena, tanto da área de percurso como da sala de resgate, deve medir entre 80 por 80 centímetros e 110 por 110 centímetros, podendo também ser retangular. A porta de entrada da sala de resgate deve ter 25 centímetros de largura e altura e estará centralizada em relação à rampa. Fiquem atentos! Robôs com mais de 25 centímetros não passarão na entrada da rampa, conforme a imagem. A área superior, chamada de sala de resgate, deve ter paredes laterais entre 15 e 20 centímetros de altura. A entrada desta sala pode ser pela esquerda ou pela direita. Ela não possui fitas no chão, apenas uma faixa prateada ou cinza na sua entrada, com no mínimo 2,5 centímetros de largura. Caso a rampa esteja diretamente conectada à sala de resgate, sem a plataforma, o final da rampa deve conter esta mesma faixa. Lembre-se, os times devem estar preparados para calibrar os seus robôs para se adaptarem às condições de iluminação no local, que podem variar ao longo da arena. Mesmo com os esforços dos organizadores para proporcionar um espaço livre de campos magnéticos e uma boa iluminação, em alguns casos isso não pode ser evitado. Portanto, é recomendado que os times projetem seus robôs para lidar com essas condições adversas, como pequenas imperfeições na arena, saliências, degraus. Independente do tipo de material utilizado, é tarefa de cada robô lidar da melhor forma possível com os problemas do mundo real. As linhas existirão em toda a arena, com exceção da sala de resgate, e serão feitas utilizando fita isolante convencional de cor preta. As linhas serão dispostas no chão da área de percurso e da rampa, em um trajeto não conhecido pelas equipes e similares em todas as arenas de um mesmo nível, fácil, médio e difícil. As linhas representam uma passagem segura, conhecida antes do desastre, e podem estar obstruídas por obstáculos, gaps ou ter redutores de velocidade. As linhas devem ficar distantes pelo menos 15 centímetros da borda da área de percurso e centralizadas quando estiverem sobre a rampa. As linhas podem fazer curvas grandes, pequenas, curvas em 90 graus, retas, zigue-zague, círculo, entre outras formas. As linhas não podem formar curvas com angulação menor que 90 graus.
Tanto para o nível 1 como para o nível 2, as linhas poderão formar encruzilhadas e círculos. As encruzilhadas serão sempre perpendiculares e somente existirão na área de percurso, podendo conter uma marcação em fita verde de 2,5 cm por 2,5 cm, que indicará a direção para a direita ou esquerda que o robô deverá seguir. As imagens ilustram os caminhos possíveis a ser seguidos nesses casos. Caso o robô siga um caminho diferente dos indicados pela encruzilhada, poderá ser levado a lugar nenhum ou forçar com que o robô fique em looping, porém não será considerada falha de progresso. A falha de progresso só será declarada caso o robô perca a linha ou fique travado. Cada vez que o robô supera uma intersecção com a presença da marcação verde, ou seja, que ele fez a curva para a direita ou para a esquerda, conforme a indicação, valerá 10 pontos. O ambiente da missão da UBR Prática contém diversos itens que compõem o desafio: obstáculos, redutores de velocidade, gap, vítimas, área de resgate e passagem. Alguns marcadores de percurso inserem dificuldades ou metas para o robô. Agora, vamos falar dos obstáculos. Obstáculos. Eles estão localizados na região interna da área de percurso, alocados em linhas pretas retas que tenham pelo menos 10 cm de comprimento reto antes e 10 cm de comprimento reto depois, e distantes de 30 cm de qualquer borda da arena, conforme a imagem. Eles serão barreiras intransponíveis que forçam o robô a desviar, saindo do caminho traçado pela linha preta durante alguns instantes. Ao desviar de um obstáculo, o robô deve retornar para a linha logo em seguida ao obstáculo para ter sucesso. Não será permitido ao robô seguir outra linha da arena, nem a mesma linha caso ela já tenha mudado de direção. Caso o robô não consiga retornar à linha, será considerado falha de progresso, forçando o robô a reiniciar o seu percurso. O formato e material do obstáculo pode ser qualquer um: tijolo, caixa de leite, madeira, desde que não ultrapasse os limites mínimos e máximos observados na imagem. Se o robô empurrar ou deslocar o obstáculo por mais de 1 centímetro, será considerado falha de progresso. O obstáculo volta para sua posição inicial e o robô reinicia o seu percurso. Cada obstáculo superado com sucesso valerá 10 pontos. Os redutores de velocidade simulam terrenos sinuosos e podem estar alocados na área de percurso, rampa e plataformas de acesso. Eles poderão estar em posição transversal à fita, sendo roliços com diâmetro aproximado de 1 centímetro. Eles podem ser feitos de madeira, lápis, canudo ou outro material apropriado. Sua dimensão transversal é entre 15 e 20 centímetros e devem ser pintados ou cobertos de papel na mesma cor do piso. Cada redutor superado com sucesso valerá 5 pontos. Os gaps são descontinuidade na linha preta e estarão alocados sempre em linhas retas na área de percurso e rampa. Eles não devem ser maiores do que 10 centímetros e simulam situações onde o robô não consegue distinguir o caminho a ser seguido. Cada gap superada com sucesso valerá 10 pontos. Tanto para o nível 1 como para o nível 2, uma ou mais vítimas serão colocadas na área de resgate aleatoriamente pelo juiz, logo após o robô iniciar sua trajetória na área de percurso. As vítimas serão feitas usando bolas de isopor de 5 cm de diâmetro, coberta com folhas de papel alumínio. Para o nível 1, a área de resgate será colocada em um canto aleatório da sala de resgate. Essa área é um triângulo retângulo de lado 30 cm e é pintado em preto com uma elevação de 5 mm na sua entrada. Para o nível 2, a área de resgate é uma estrutura de madeira triangular vazada de 30 cm de lado, com paredes de 6 cm de altura pintadas de preto. Ela será posicionada pelo juiz após o início da rodada, de forma aleatória, no chão em um dos cantos da sala de resgate. As vítimas não precisam ser salvas uma a uma. E para um salvamento ser considerado com sucesso, o robô deverá posicionar essa vítima dentro da área de salvamento e perder o contato com ela, saindo da área sem a vítima. Caso existam múltiplas vítimas, após um salvamento concluído com sucesso, o juiz deverá remover esta vítima da área de resgate. Para cada vítima salva com sucesso, a equipe receberá 60 pontos se resgatada na primeira tentativa, 40 pontos na segunda tentativa,
e 20 pontos para cada vítima resgatada na terceira tentativa. Pode existir uma única passagem na área de percurso e será posicionada em uma linha reta do robô. A passagem será construída em madeira pintada de laranja, com um vão livre interno de 25 por 25 centímetros para que o robô possa atravessá-la. Cada passagem superada com sucesso valerá 10 pontos. O marcador de percurso é um sinal que indica o início e o fim de um percurso. O marcador pode ser feito de qualquer material como EVA, madeira, plástico, no formato circular, com espessura entre 2 e 5 milímetros e 30 milímetros de diâmetro. Também pode ser feito no formato de seta, e ele deverá ser na cor laranja. No início da rodada, o juiz perguntará ao capitão o local para a colocação do marcador de percurso, que não poderá ser colocado na primeira reta de saída do robô. Caso tenha mais de um marcador, ele deverá estar a uma distância linear mínima de mais de 50 centímetros entre eles. O juiz perguntará ao capitão se ele está satisfeito com a posição dos marcadores e, em seguida, a rodada começa. Uma vez iniciada, a posição dos marcadores não podem ser mais alteradas. O marcador de percurso só é considerado superado quando o robô passar completamente do local que foi posicionado. Se após a terceira tentativa de superação ele ainda não for superado, o robô deverá ser movido para trás do próximo marcador disponível. Não serão computados os pontos por marcador, mas será considerada a maior pontuação obtida dentro desse percurso. A equipe pode ainda optar por pular esse percurso antes de finalizar as 3 tentativas. Isso implicará em perda das tentativas, de qualquer pontuação de marcador e uma penalidade de 1 minuto por percurso pulado, que será acrescido no tempo final. Para cada marcador de percurso que for superado, a equipe receberá 60 pontos na primeira tentativa, 40 pontos na segunda tentativa e 20 pontos na terceira tentativa. As plataformas de entrada e saída fazem parte da rampa. Portanto, o robô deve entrar na sala de resgate para a passagem da rampa ser pontuada. Se a rampa for finalizada com sucesso, a equipe receberá 30 pontos na primeira tentativa, 20 pontos na segunda tentativa ou 10 pontos na terceira tentativa. Uma falha de progresso caracteriza-se quando o robô permanece parado no mesmo lugar ou perde a linha por mais de 10 segundos. O robô se perde da linha e pega uma outra linha paralela à outra que não está em sua frente. Não conseguir contornar com sucesso um obstáculo. Não passar por uma passagem ou pela entrada da sala de resgate. Se a equipe declarar que quer reiniciar uma nova tentativa na área de percurso ou rampa. Para cada falha de progresso, o robô deve reiniciar o seu percurso ou rampa em que estiver atuando, considerando como posição de reinício o ponto da partida da arena, o final do percurso anterior ou da rampa. Os organizadores concederão para cada time 2 minutos de tempo de calibração nas arenas oficiais imediatamente antes das suas rodadas oficiais. Neste tempo de calibração, só é permitido que o robô execute as rotinas de calibração dos sensores, podendo para isso ser posicionado em qualquer parte da arena. Para iniciar uma rodada, os robôs serão posicionados no local ponto de partida indicado pelos juízes. O horário de início de cada rodada deverá ser publicado e disponibilizado pela organização local. Após o início do round, o cronômetro nunca para e os robôs terão no máximo 5 minutos, mesmo com as penalidades, para completar a tarefa por rodada. Equipes têm a tolerância máxima de atraso de 10 minutos. Caso aconteça, a equipe fica com a pontuação igual a 0 e tempo de 5 minutos. A equipe ainda pode decidir abandonar a rodada antes do seu término. Neste caso, o capitão do time deve indicar aos juízes o fim da rodada. Todos os seus pontos conquistados serão considerados, mas seu tempo de prova, para efeito de desempate, será o tempo máximo de prova, 5 minutos. O evento terá pelo menos 3 rodadas, em 3 arenas de níveis diferentes: fácil, médio e difícil, sendo que a pior pontuação da equipe em uma rodada deverá ser desconsiderada. Os robôs devem ser autônomos, ou seja, sem qualquer interferência humana. O uso de controle remoto, comunicação via rádio, Bluetooth e Wi-Fi para controlar manualmente os robôs não é permitido. Os robôs devem ser feitos, projetados
construídos e programados usando kits de robótica, placas e componentes eletrônicos, microcontroladores e peças em geral, desde que desenvolvidos e ajustados apenas pelos alunos. Soluções prontas de robôs comercialmente vendidos como seguidores de linha ou robô para resgate não são permitidos. Os mentores, tutores e professores devem sempre incentivar o desenvolvimento do robô pelos alunos e não a realizar as tarefas por eles apenas com o intuito de ganhar a competição. O robô pode ter qualquer tamanho, não há limite de sensores, motores, atuadores ou qualquer outro instrumento dentro do robô. No caso de haver alguma dúvida quanto à legitimidade de algum produto comercial em particular, entre em contato antecipadamente com os organizadores. E vamos à grande novidade da UBR 2017, o Desafio Surpresa. O Desafio Surpresa consiste em um desafio de programação e mudança no comportamento do robô que deverá ser demonstrado durante a rodada. Ele deve ser resolvido pela sua equipe em até 20 minutos antes do robô entrar para o segundo e terceiro round. Ele é opcional, ou seja, cada equipe pode optar por executar o desafio surpresa ou não. Esse desafio funcionará da seguinte forma: 20 minutos antes da rodada, de cada equipe, haverá um sorteio através de um aplicativo em um tablet. Com a posse desse desafio, a equipe terá 20 minutos para reprogramar o robô, para cumpri-lo e apresentá-lo durante um round no horário marcado. Ao cumprir o desafio, a equipe receberá uma pontuação adicional de 60 pontos, que será somada na pontuação obtida na arena para a rodada. Os desafios não serão divulgados previamente. Entretanto, a organização esclarece que os desafios serão tarefas de programação de dificuldade compatível com o tempo proposto. Para cumprir o desafio surpresa, os robôs precisarão de um dispositivo de sinalização, como indicador luminoso, sinal sonoro ou alguma forma de movimento extra. Nota-se que alguns desafios não precisarão desses sinalizadores e outros sim, sendo responsabilidade da equipe ter que sinalizar disponível quando necessário. Caso a equipe não tenha o componente, ela não poderá participar do desafio surpresa. Lembramos, modificar qualquer parte do robô durante a rodada é proibido. Se alguma parte do robô cair na arena, ela não deve ser remontada e deve ser deixada no local onde caiu até o final da rodada. Reiniciar o robô com outro programa é expressamente proibido. Os times não podem dar informações aos seus robôs sobre a arena ou influenciar de qualquer forma seu desempenho. Espera-se que o robô reconheça o ambiente sozinho. Quaisquer dúvidas sobre as regras da UBR 2017, entre em contato através do e-mail pratica@ubr.org.br.